peguem a palavra de Deus e abram no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Conta-se a história, a mulher cananeia. Está escrito assim o versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, curada. Olha o desespero de uma mãe em busca do milagre da filha. E o milagre aconteceu, como o caso da Rose. O versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Você crê que Jesus responde? Você crê que Jesus atende uma alma aflita? Esta era uma alma aflita. E Jesus atendeu depois de grandes exigências, grandes desafios que essa mulher teve que enfrentar. Então eu vou ler mais uma vez o versículo 22. E eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. E eis, mais alto, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus atendeu. Com muito desafio, mas atendeu. Quem crê que ele atende? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abre a sua boca e glorifica, engrandece aquele que tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados, impedidos. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos. E a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, e venha com seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, e que a sua palavra vá, e percorra toda a terra, e produza o resultado para qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Aqui conta a história de uma mãe desesperada.
E observa que ela diz, tenha misericórdia de mim. Mas na verdade quem está sofrendo é a filha. Mas como é mãe, sofre junto. Você viu o caso da Rose. Ela é mãe. O filho estava sofrendo, mas a mãe também estava sofrendo. E de fato, isso é um instinto natural da mãe, que sofre pelos filhos. E, se for possível, carrega a dor do filho ao invés do filho carregar a sua dor. Não é verdade? A palavra de Deus conta essa história de uma mulher cananeia. E partindo Jesus dali onde? Jesus estava em Genezaré. Genezaré é praticamente próximo do norte de Israel, ali na Galileia. Jesus estava ali, e quando ele sai de Genezaré, ele passa ou ele entra próxima às partes de Tiro e de Sidom. Para quem não conhece essas cidades, são duas cidades aqui. Tiro é a cidade mais antiga do Líbano. Você já ouviu falar do Líbano, né? Que a sua capital é Beirute. Uns dias atrás, ou alguns meses ou anos, não me lembro, teve uma explosão lá em Líbano, lembra disso? Em Beirute, na verdade, né? O país Líbano, teve uma grande explosão ali que o porto foi embora. E a cidade de Tiro é a cidade mais antiga do Líbano. E a cidade de Sidom também é a terceira cidade maior do Líbano. Essas cidades eram umas cidades muito fortes, cidades de riquezas, de prosperidade. Tiro e Sidom eram cidades, riquezas, prosperidade. Mas também eram cidades idólatras, de pessoas egoístas, soberbas, egocêntricas, por ser uma cidade muito prepotente, né? Uma cidade muito forte. Esses homens, esses moradores de Tiro e Sidom também se achavam prepotentes. Isaías, ele conta sobre essa história de Tiro, está lá em Isaías 23, versículo 14, que fala que Tiro seria destruída a cidade por causa da sua magnitude ou da sua soberba. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entrega ao esquecimento, toca bem, canta e repete o área, para que haja memória de ti. Por ser idólatra em uma cidade muito de pessoas egoístas e soberbas, Tiro seria destruída a cidade. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro e ela tornará a sua ganância de prostituta. Por que coloca prostituta? Porque é dinheiro, né? Está colocando aqui uma forma metafórica, uma forma ilustrada, figurada, que tira numa cidade que só pensava em dinheiro, só pensava em crescer a cidade e não queriam nada com Deus. Então Deus usa aqui a ganância de uma prostituta que pensa nos seus deleites, no seu dinheiro, no seu bem-estar. E terá comércios com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será consagrado ao Senhor o seu comércio, a sua ganância de prostituta não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para que os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. Deus diz que iria destruir a cidade de Tiro, que era uma cidade gananciosa. Lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 1, fala também de Tiro. Fala que o rei de Tiro era um rei muito sábio. E por ele ser um rei sábio, adquiriu sabedoria e cresceu-se demais até o ponto de ser corrompido. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Yahvé, visto como se eleva o teu coração. Daqui já dava a perceber como é que era o povo de Tiro, né? Soberbos. Eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, e no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. E eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti.
pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, olha que Tiro era uma cidade de muitos comércios. Era a rota comercial que tinha muito recursos financeiros por causa dos seus comércios. Aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Então daqui já dava para perceber como era a cidade de Tiro. Tiro, a cidade mais antiga do Líbano. E Sidom, a terceira cidade de prosperidade e também de fartura no Líbano. A cidade de Líbano fica cerca de, ou Tiro, né? Sidom, fica cerca de 40 quilômetros ao norte de Tiro. Ficavam próximas as cidades de Tiro e Sidom. E 48 quilômetros da capital de Beirute, que é a capital do Líbano. E ficava ao norte da Galileia. Ou seja, Jesus saiu de Genezaré, ao norte da Galileia, e foi para Tiro, porque ficava próximas às cidades de Tiro e Sidom. E ele foi para lá, né? E de lá das cidades, saiu-se uma mulher cananeia. Ela não era de Tiro nem de Sidom, ela era de Cananeia. Cananeia ficava mais próximo de Sírio, ali da Síria. E esta mulher cananeia, diz a palavra, que ela saiu em busca do Senhor Jesus. E ela foi atrás dele, foi clamar ao Senhor. E uma coisa interessante é que mesmo Tiro e Sidom, sendo cidades de pessoas egoístas e uma cidade de rota de comércio, ainda assim Jesus disse que haveria menos rigor no dia do juízo final para Tiro e para Sidom. Porque mesmo essa cidade sendo idólatra ou cidade pagã, ali havia pessoas que criam em Jesus, que se arrependiam dos seus pecados, enquanto na própria cidade que Jesus ali habitava, que passava em Corazim, não tinha pessoas que criam no Senhor Jesus. Ele vai dizer exatamente isso em Mateus 11, versículo 20. Mesmo a cidade sendo idólatra, presta atenção, tinham pessoas que criam no Senhor Jesus, como essa mulher que apareceu ali. Então começou ele a lançar em rosto as cidades, Jesus dizendo as cidades que seriam destruídas no juízo final. Em rosto da cidade onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se, prodígios, o não se haverem arrependido. Jesus operando milagres, as pessoas da cidade vendo, e mesmo assim não se arrependiam dos seus pecados. E ele vai dizer quais são as cidades. Ai de ti, Corazim, que ficava ao norte de Vila de Galileia, né? Ficava ao norte da Galileia. E ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos, olha só, Jesus comparando as cidades idólatras que tinha mais fé do que a própria cidade de Genezaré, de Israel. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco, grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo final do que para vós. Então quer dizer que mesmo a cidade sendo idólatra, uma cidade de pagãos, havia pessoas que criam no poder de Jesus Cristo. Só de ouvir falar de Jesus, inclusive esta mulher aqui, ela saiu de algumas cidades ali próximas de Tiro, de Sidom, cercanias, quer dizer cidades vizinhas ao redor. Ela não era de Tiro nem de Sidom, mas ela atravessou. Se você vê a história dessa mulher, ela saiu da Síria, ou seja, de Cananeia, que até chegar em Tiro e Sidom é cerca de 547 quilômetros, andando de carro, dá em torno de 9 horas, mas não tinha carro naquela época, então muito provável que a mulher ia a pé. Então se fosse a pé, levaria 11 dias, 8 horas caminhando por dia. Então essa mulher saiu lá de Cananeia, onde era uma cidade pagã também, e foi até Tiro e Sidom procurar por quem? Procurar por Jesus.
Como que ela conhecia Jesus? Porque em Marcos diz a mesma história, que ela ouviu falar de Jesus. Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir. Ela não tinha visto Jesus, mas ela tinha ouvido que Jesus era a única solução dela. Então ela percorre 547 quilômetros até chegar em Tiro-Sidom. Ela poderia ter apelado pelos seus deuses de Cananeia. Cananeia tinha seus deuses. Lá tinha pelo menos 5 deuses conhecidos em Cananeia, onde ela morava. Tinha o deus El, que é o Deus Supremo. Tinha o deus Acera, que é a esposa de El. Tinha Baal, que todo mundo conhece, quer dizer Senhor, Deus da tempestade. E tinha o deus Mãe, que é o deus da morte. E o deus Anã, que era a irmã de Baal. Esses eram os deuses de Canaã. Essa mulher poderia ter apelado para os seus deuses o milagre que ela tanto queria. Mas ela não fez isso. Então ela foi buscar quem? O Senhor Jesus. E quando ela chega diante do Senhor Jesus, essa mulher enfrenta 3 desafios. Quando ela sai clamando, ou seja, gritando em busca do Senhor, o desprezo dos discípulos de Jesus para com esta mulher, o primeiro desafio que ela tem, é o desprezo dos discípulos de Jesus em favor dela. Ao invés deles pedirem para que Jesus a ajudasse, mestre, ajude a mulher, está desesperada, socorre-a. Né? Poderia ter eles falado isso para Jesus? Ela está muito desesperada. Ao invés deles dizerem isso, o que eles pedem para Jesus? Despede-a, porque vem gritando atrás de nós como se fosse uma louca. Imagine uma pessoa que vem gritando, Jesus, Jesus, e ela gritava mesmo. Os discípulos ficaram incomodados, ao invés deles pedirem para que Jesus parasse, atendesse a mulher, socorresse a mulher, e visse o que estava acontecendo. Não, eles mandaram ele desprezar, rejeitar, mandar embora. Primeiro desafio que essa mulher enfrenta. Segundo desafio, quando ela consegue se aproximar de Jesus com muita luta, diz a palavra que Jesus não respondeu nada. O silêncio do próprio Jesus para o sofrimento de uma mãe. E o que quer dizer? Não há frustração maior na vida se você, por exemplo, busca ajuda de quem realmente pode te ajudar, que a única pessoa que podia socorrê-la era Jesus, e quando chega próximo dele, ao ser socorrida, Jesus faz pouco caso da mulher. Nem se importa com o sofrimento dela. E só ela sabe o quanto está sofrendo. Só uma mãe sabe lá na casa dela, o demônio quando pega a filha, destruía toda a casa. Ela sabia quanto ela vinha sofrendo. E ela também enfrentou esse segundo desafio. E o terceiro desafio que ela enfrenta é a resposta de Jesus. Olha só, ela vai atrás, os discípulos mandam desprezá-la. Despreza essa mulher. Quando Jesus, ele vê para a mulher, olha para a mulher, ele não responde nada. Ele tem um silêncio. E de tanto a mulher insistir, quando Jesus abre a sua boca, o que ele diz para a mulher? Ele disse, eu não vim senão a casa de Israel. Foi para eles que eu vim. E de fato é uma verdade. Porque em Mateus 10, versículo 3, fala exatamente isso. Capítulo 10, versículo 5. Mateus 10, 5 diz que Jesus veio para os seus, não veio para o estrangeiro. Essa mulher é estrangeira. Jesus enviou esses 12, ele lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano. Se você mudar o versículo aqui, vai dizer pagão, pessoas gentílicas. Gentílicas, né? Versículo 5. Aí, 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quem Jesus foi enviado? Para os judeus. Isso é uma grande verdade. Em 1 Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, quando Jesus abre a boca e diz para a mulher, eu não vim senão ao meu povo, eu não vim para você, eu não vim atender você, que a mulher não era judia, a mulher era cananeia, e a mulher está ali insistindo para que Jesus atendesse. E quando Jesus abre a boca, responde a mulher, ele vira para a mulher e ele fala o seguinte, ele traz uma esperança para a mulher.
Com certeza, a mulher acha que Jesus vai atendê-la. Mas quando ele abre a boca, ele fala de uma tal maneira que seria improvável que esta mulher alcançasse o milagre. Qual é a palavra que Jesus disse? Não é lícito pegar o pão dos filhos que eram judeus e deitá-lo aos cachorrinhos, ou dar para os cachorros. E ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da migalha, da mesa das migalhas do seu Senhor. Quando se fala de cão, se fala de rejeição. A Bíblia fala que cão é um modo pejorativo, não é um modo carinhoso. Ai, cãozinho, ai, cachorrinho. Não, não, é um modo pejorativo. Quando se fala de cão, se fala de uma ofensa. Então Jesus está usando aqui um sentido de ofensa à mulher estrangeira, mas ele está usando com carinho. Ao invés de dizer cão ou cadela, o que ele diz? Cachorrinhos. Um modo bem suave de ofensa. Então Jesus está ali rejeitando a mulher, menosprezando ela. E ela sabe a dor que ela carrega. Então, ao invés de Jesus socorrê-la, Jesus limita-se a ajudar a mulher. Parece uma coisa meio contraditória, né? A única pessoa que podia ajudar era Jesus e agora ele não faz. Mas o que Jesus estava fazendo ali? Provando a mulher. Não é que ele queria rejeitá-la, não. Porque Jesus, mesmo assim, ele disse que a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando recebe Jesus, reconhece Jesus como Senhor, como Jesus disse que haveria menos rigor para Tiro e Sidom do que em Corazim e Betsaida. Por causa do quê? Da fé. E essa mulher tem fé realmente. Ela tem fé e está perseverando. Ela mostra aqui que eu vou mostrar para você, eu estou acelerando por causa do tempo, por isso que eu estou pregando muito rápido. Eu não gosto de pregar rápido não, mas eu estou pregando rápido. Pode pregar tranquilo, que aí eu consigo raciocinar mais. Então, olha o que diz, mesmo diante desses desafios, desafio de quem? Da mulher. Essa mulher não voltou atrás, mas ela nos deu 5 exemplos para alcançarmos um milagre. 5 exemplos. Ela poderia ter ido embora. Não poderia ter ido embora? Jesus a desprezou. Você ficaria atrás de uma pessoa que está te desprezando? Jesus abre a boca e diz, eu não vim para você, eu vim para os meus filhos. O que você faria na hora? Ir embora? Como é que esse Jesus veio aqui dizendo que fala de amor e rejeita as pessoas? É a mesma coisa a igreja. Quando a igreja, você vê pessoas do mundo que vêm aqui dentro, diz, me dá um arroz, não um feijão. E a igreja diz, não tem não. Mas na igreja, não é assim que eles falam? Vocês não são evangélicos? Não é assim que o mundo olha para nós? De uma forma que nós não devemos rejeitá-lo a ninguém? Agora imagine o próprio Jesus, não é a igreja não. O próprio Jesus rejeitando a mulher. Essa mulher poderia ter ido embora? Ou ela poderia ter revidado e falado alguma coisa para Jesus? Poderia ter falado, mas o Senhor não é o Filho de Deus? O Senhor não é o que veio aqui por amor? Vem trazer cura, libertação, e o Senhor está me falando desse jeito, dessa maneira? Ela poderia ter falado isso, mas ela não, ela insistiu, ela estava ali buscando. Então ela mostra 5 exemplos para alcançar o milagre. Primeiro exemplo que essa mulher deu, ela buscou o Senhor. De onde que ela veio? De Cananéia. Cananéia é o quê? 583 quilômetros para chegar até Tiro e Sidom. Só ela sabe o que está sofrendo. Só ela sabe o que tem em casa. Só ela sabe o sofrimento da sua filha. Então ela fez o que toda mãe deve fazer. O que a mãe deve fazer? Buscar o Senhor. Às vezes o filho está doente em casa, mas a mãe não vem na igreja não. O pai não vem na igreja. Fica pedindo oração. Faz o que essa mulher fez. Ela saiu de onde estava e foi buscar o Senhor. E sabe o que Jesus disse em Mateus 11, 28? Ele disse isso. E por que ele vai rejeitar agora uma pessoa que vem sofrendo atrás dele? Ele tem que cumprir. O que ele disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu... E por que não aliviou o sofrimento da mulher? Ele falou de maneira que a mulher, se não tivesse resistência, ela teria ido embora. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você está vendo? Verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que ele diz, vinde a mim os que estáis cansados, eu vos aliviarei? E por que não alivia essa mulher?
Que essa mulher está cansada ou não? Está cansada? Uma mulher que atravessa 11 dias a pé para chegar até Jesus, você acha que ela não está cansada? Você acha que ela vai embora sem um milagre? E ela sabe que se ela não tivesse alcançado o milagre ali, ela ia voltar para sua casa, o sofrimento ia continuar. Porque só ela sabia o que estava sofrendo. Então ela fez o papel de mãe. Qual é o papel de mãe? Ela buscou o Senhor. Ela buscou, e a Bíblia diz que quem busca, acha, encontra. Está lá em Jeremias 29, versículo 13. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ela buscou o Senhor de coração e ela achou. Está ali, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. Sabe o que diz Amós? Quem busca o Senhor vive. Amós capítulo 5, versículo 4. Ele diz, quem busca, vive. Coloca Amós 5, 4. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel. Buscai-me e vivei. O que essa mulher quer? Viver. Ela está sofrendo. A filha está miseravelmente, horrivelmente endemoniada. Ser demoniado é uma coisa, e ser miseravelmente endemoniado. Imagine o caso dessa mulher. Mas ela não foi embora não, ela buscou o Senhor. Segundo exemplo que ela demonstra para alcançar o milagre, além de buscar o que ela fez, ela clamou ao Senhor. Olha lá, olha os discípulos lá mandando Jesus mandar ela embora. Manda embora, Jesus. Olha lá os discípulos olhando para a mulher e ninguém se importando com ela. E só ela sabe o que está sofrendo, né? E ela vai recorrer na fonte certa, e agora a fonte certa não te atende. Já pensou? Se Deus não me atende, quem vai me atender? Se o Senhor não pode me socorrer, quem pode me socorrer? Jesus é a solução. Se Ele não puder te resolver o seu problema, né? Se não conseguir resolver o seu problema, quem vai resolver? Ninguém. Então ela foi na fonte certa. Então o segundo exemplo que essa mulher demonstrou foi clamar ao Senhor. E a Bíblia diz, né, em Isaías 58, 9. Coloca Isaías 58, 9, versículo, tradução NTLH. Até muda, viu, Silas? Olha o que vai dizer aqui, ó. Quando vocês gritarem, a mulher está gritando, pedindo socorro, está pedindo socorro. Eu o quê? Os atenderei. Por que não atendeu? Eu os atenderei. Pedirão minha ajuda, eu que farei? E eu direi, estou aqui. Então Deus tem que cumprir a palavra dele. A mulher está desesperada, gritando, o Senhor tem que ouvir. A mulher está pedindo ajuda, Jesus tem que atendê-la. E Jeremias 33, 3 diz, quem clame a mim, o que diz lá Jeremias 33, 3? Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então a mulher, ela buscou, saiu da sua casa, por isso que eu digo, ó, que buscar a Deus é sair de onde está para ir ao encontro de algo. Ela saiu da sua casa e foi até Jesus em Tiro e Sidom. Então ela buscou o Senhor, depois ela clamou ao Senhor, ela gritou por socorro, pedindo ajuda de Jesus. Terceiro exemplo dessa mulher, ela se humilhou, olha lá, se humilhou. Pastor, o que ela fez? Diz que ela se prostrou diante de Jesus e ela o adorou. Se humilhar é isto, ó, não é para um homem não, viu? É se humilhar para o Senhor, como diz em Crônicas, né? Que eu já abri Crônicas aqui, diz para você. E o que é isso, se humilhar? Adorou com humildade ao Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, fala exatamente isso, que quem se humilha diante da potente mão de Deus, olha lá, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. A mulher estava se humilhando diante daquele que poderia socorrê-la. Somente Jesus poderia socorrê-la da sua causa, do seu sofrimento. Quarto exemplo dessa mulher, ela se converteu ao Senhor. Como eu disse, Canaã tinha deuses pagãos, ela poderia ter apelado pelos deuses dela,
mas ela foi apelar pelo Deus Senhor Jesus. Ela reconheceu Jesus como teu Senhor. João capítulo 1, versículo 12, fala exatamente isto. Pregar contra o relógio é um veneno para o pregador. João capítulo 1, versículo 12, coloca aí para você ver. O que diz aqui? Porém, alguns creram. Creram em quem? Nele. É que você está na tradução de TLH, né? Coloca RC. Pode mudar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem. Você acha que essa mulher se tornou filha? Sim ou não? Sim. Mas ela era de Cananeia, pastor, e o que tem? Ah, mas ela era pagã. Era pagã. Mas agora ela não é mais. Agora ela reconheceu que o único Deus é quem? Jesus. Ela reconheceu que o único Senhor é quem? Jesus. Ela reconheceu que o único que poderia socorrê-la não é os deuses que ela tinha em Canaã, não, mas só Jesus poderia socorrê-la. E ela, portanto, se tornou filha do Senhor Jesus, filha de Deus, porque reconheceu Jesus como teu Senhor. Quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador? Então, tenha ciência disso. Quando você reconhece o Senhor, se converte dos seus maus caminhos, como diz em Crônicas 7, versículo 14, o Senhor te ouve, o Senhor te atende e Ele responde o seu clamor. E a última de todos os exemplos, o último exemplo que essa mulher demonstrou, Jesus olha para a mulher e diz, mulher, vai, a tua fé curou a sua filha. Ou seja, Jesus nunca tinha visto tanta fé naquela mulher como viu naquele dia. Aquela mulher demonstrou uma fé maior do que a fé do povo de Israel. É por isso que Jesus disse, se vier um juízo, um rigor de juízo, de destruição, em Tiro, Sidom haverá menos juízo, porque se eles tivessem visto os sinais que Jesus operou, teria crido e teria se arrependido dos seus pecados. A prova disso está justamente nessa mulher que reconheceu Jesus como teu Senhor e através da sua fé, a sua filha foi curada dentro de casa. Através da sua fé, a sua filha será curada, o seu filho será curado. Através da sua fé, seu marido será liberto, a sua casa será salva, através da sua fé. Não foi a filha que creu em Jesus, foi a mãe. O milagre aconteceu na mãe, aconteceu na filha. Você está vendo o poder da fé? Que você receba o milagre através da minha fé. Eu vou falar como a Célia falou um dia, pastor, eu estava tão sem fé, que eu disse, Senhor, se não for pela minha fé, que seja pela fé do pastor Ricardo. Você lembra, Célia? E o milagre aconteceu. Que seja pela minha fé o seu milagre. Se não for pela sua fé, que seja pela minha fé, que você alcance nesta manhã aquilo que você espera. Eu sou um homem de fé, pode ter certeza. Não tenho sombra de dúvida disso. Que você receba o milagre. A Bíblia diz que a oração do justo salvará o doente, curará o doente. A oração de um justo. Então que você receba o milagre pela minha fé. Creia nisso, tome posse daquilo que você deseja pela minha fé. A filha foi curada pela fé da sua mãe. Não foi nem pela fé dela, pela fé da mãe. Está vendo a importância de a mãe vir buscar a Deus pela família? Está vendo a importância do pai, do filho ou da filha vir buscar a Deus pela família? Ainda que os seus não creem, viu? Ainda que lá na sua casa tenha alguém endemoniado, através da sua fé essa pessoa está sendo curada hoje, está sendo liberta hoje, através da sua fé. Como essa mulher teve fé, demonstrou tudo isso. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz exatamente isso, que a fé é o quê? A fé, a prova da fé desta mulher já começou lá de casa. Lá de casa, você acha que alguém não tivesse fé, teria atravessado 543 quilômetros atrás de Jesus? Se você não tivesse fé, nem aqui você estaria hoje.
Por que a pessoa vem à igreja? Porque crê em Jesus. Quantos creem em Jesus? Por isso você está aqui hoje. Fala para o ateu, ateu, vamos na igreja. O que ele vai dizer? Eu vou fazer o que lá na igreja? Eu não creio em Deus, mas você está na igreja porque você crê em Deus. Você saiu da sua casa, levantou cedo debaixo desse frio e veio aqui porque você crê no seu milagre, que você receba aquilo que você veio buscar. É ou não é? Se a mulher não tivesse fé, ela não teria atravessado 547, eu falei 43, mas é 47 quilômetros. Ela não teria andado 11 dias atrás de Jesus. E se ela não tivesse fé, na primeira vez que os discípulos olharam para ela e disseram, essa mulher é louca, Jesus, manda essa mulher embora. Ela vem gritando atrás de nós, e ela não foi embora, menos discípulos desprezando ela. Os discípulos desprezaram ela. Não foi Jesus que falou nada. E ela ficou esperando Jesus falar alguma coisa, e correndo atrás de Jesus, e gritando atrás de Jesus. E Jesus não fala nada. E ela continuou insistindo, porque ela tinha fé que só sairia dali com o seu milagre em mãos. Ela não voltaria mais 11 dias e encontraria sua filha na mesma situação. Ela pensou, eu posso estar aqui sendo humilhada, mas eu só saio daqui com o meu milagre. Ela só foi embora depois do milagre. Isso é fé. A fé te faz suportar cada desafio. A fé te leva até ser humilhado, mas a fé te leva à conquista. A fé te leva àquilo que você deseja. E quando Jesus vira e olha para a mulher está esperançosa, esperando alguma coisa de Jesus, ou um milagre, ou que Jesus libere uma palavra profética. E qual a palavra que Jesus diz? Ei, mulher, eu não vim para você. Eu nem te conheço, você é cananeia, você é estrangeira. Eu vim para os meus, eu vim para o meu povo, eu vim para os judeus. E de fato é uma verdade, porque os judeus que profetizaram Jesus, eram os judeus que esperavam o Messias. Messias quer dizer o ungido, o enviado de Deus. E ele diz, eu não vim para você. Se essa mulher não tivesse fé, na primeira vez que ela ouve Jesus a dizer, ela teria voltado para casa. Mas ela continuou, e quando ela ouve isso, ela se prostra diante de Jesus, adora dizendo, socorre-me, Senhor. Eu não aguento mais esse sofrimento. E Jesus, ao invés de apaciguar aquela situação, ou perdoar a mulher, e olhar para a mulher, tá bom, mulher, eu vou fazer um milagre. Jesus abre a boca e fala mais uma segunda palavra. E agora, ele foi mais fundo. Não é lícito pegar o pão para os filhos e dai para os cachorrinhos. Você vê que humilhação? Tanta humilhação que essa mulher está sofrendo. E sofrendo por causa da sua fé. Humilhação por causa da sua fé. Quando ela ouve isso de Jesus, era a segunda cacetada, ou terceira, porque a primeira foi dos discípulos. Ela poderia ter ido embora agora de vez. Mas ela diz, não, Senhor. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos teus senhores. Sabe o que essa mulher está dizendo? Ela diz, Senhor, não precisa tirar o pão dos filhos, a migalha já é o suficiente para eu alcançar o milagre na minha casa. Para quem tem fé, basta migalha e o milagre acontece. Para quem não tem fé, pode dar o pão, a padaria inteira, que o milagre não acontece. Quem tem fé aqui? Uma migalha é o suficiente para Deus operar um milagre na sua vida. Eu estou profetizando, hoje é o dia do seu milagre. Aquilo que você espera há tanto tempo, que você não alcançou, alcance hoje pela fé. Tome posse. Você não precisa do pão, você precisa apenas da migalha pelo milagre. Jesus olha, eu nunca vi tanta fé. Então respondeu Jesus, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu
desejas. Quando ela chegou em casa, a filha estava curada, estava liberta, por causa da sua fé, que Jesus opera um milagre na sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Se coloquem de pé, podem aplaudir o Senhor. Se não for pela sua fé, vai pela minha. Pode ir pela minha, vai pela minha, que o milagre já aconteceu na sua vida. Pode ter certeza. Há 25 anos eu sirvo a Deus, eu sei como que eu tenho servido ao Senhor. De coração íntegro, sincero, verdadeiro. De toda devoção e dedicação ao Senhor. E por causa disso o Senhor me honra. E Ele vai te honrar. Pode ter certeza que Deus opera um grande milagre na sua vida nesta manhã. Só você sabe o sofrimento que você está passando. Só você sabe a humilhação que você tem enfrentado. Mas hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. Sua casa não será mais casa de sofrimento, de dor, como foi a casa dessa mulher cananeia. A casa dela nunca mais será a mesma do dia que ela recebeu Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A sua vida, da sua família, a sua família mudou porque Jesus entrou na casa. E Ele está entrando na sua casa. Amém? Quantos creem nessa palavra? Eu falei que nem a passado